Todo-Poderoso. Salmo de número 139, do verso 1 ao verso 18. Diz assim a palavra de Deus: Senhor, Tu me sondas e me conheces. Sabes quando me sento e quando me levanto. De longe percebes os meus pensamentos. Sabes muito bem quando trabalho e quando descanso. Todos os meus caminhos te são bem conhecidos. Antes mesmo que haja palavra na minha boca, Tu já conheces inteiramente, Senhor. Tu me cercas por trás e pela frente, e põe a Tua mão sobre mim. Tal conhecimento é para mim maravilhoso demais, e está além do meu alcance. É tão elevado que não posso atingir. Para onde poderei eu escapar do Teu Espírito? Para onde poderei fugir da Tua presença? Se eu subir aos céus, lá estás. Se eu fizer a minha cama na sepultura, também lá estás. Se eu subir com as asas da alvorada e morar na extremidade do mar, mesmo ali a Tua mão direita me guiará e me susterá. Mesmo que eu dissesse que as trevas me encobrirão e que a luz se tornará noite ao meu redor, verei que nem as trevas são escuras para Ti. A noite brilhará como o dia, pois para Ti as trevas são luz. Tu criaste o íntimo do meu ser e me teceste no ventre da minha mãe. Eu Te louvo porque me fizeste de modo especial e admirável. Tuas obras são maravilhosas. Disso tenho plena certeza. Meus ossos não estavam escondidos de Ti, quando em secreto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Os Teus olhos viram o meu embrião. Todos os dias determinados para mim foram escritos no Teu livro, antes de qualquer deles existir. Como são preciosos para mim os Teus pensamentos, ó Deus! Como é grande a soma deles! Se eu os contasse, seriam mais do que os grãos de areia. Amém? Vamos falar com Deus mais uma vez. Pai amado, Deus querido, diante da Tua palavra nós nos encontramos novamente. E nos encontramos com temor e com desejo de ouvir a Tua voz. Que o Teu Espírito, Pai, não cesse de nos conduzir em um segundo sequer. Que a Tua vontade, Senhor, seja feita, porque ela é boa, agradável e perfeita. Que os ouvidos que ouvem a Tua palavra nessa noite alcancem da parte do Senhor o milagre, a esperança, o renovo, o conforto e a bênção que vem de Ti. Fale aos nossos corações, onde estiver agora uma família reunida em Tua presença, que sejam guardados e abençoados pelo Senhor por meio desta mensagem esta noite, em nome de Jesus, amém. O impotente e o Todo-Poderoso. Talvez não precisássemos perguntar de quem nós estamos falando quando nós falamos do impotente e do Todo-Poderoso. Está subentendido, está implícito nesse tema, a nível de introdução, as duas principais personagens desta noite. O impotente são todos aqueles que se vestem com o corpo humano. São todos aqueles que vestem carne e osso, cuja estrutura é formada assim. São criados por Deus. E o Todo-Poderoso é o próprio Deus que criou o impotente.
onipotente. Estamos diante de duas figuras, de dois personagens nessa mensagem. O impotente sou eu, o onipotente é você. E o Todo-Poderoso é o Deus o qual nós acabamos de orar, ao qual nós acabamos de orar. É o Deus que está nos vendo agora. É o Deus que sabe da nossa condição e sabe previamente o que será dito esta noite. Mas como um impotente pode falar do Todo-Poderoso? Como o mortal pode falar daquele que é imortal? Como que o finito pode falar daquele que é infinito? Poderia o imperfeito falar daquele que é perfeito? Pode o pecador falar de quem é perfeitamente santo? A criação pode falar do Criador? Como pode um humano falar de um Deus? Daí a pergunta: qual a nossa condição diante do Deus? Diante de Deus? Podemos nós, diante da nossa condição humana e impotente, julgar os fatos e os atos de Deus? Podemos nós julgar o que Deus faz, o que Deus fez e o que Deus fará? Tendo em vista a nossa condição de um distanciamento, onde existe um abismo entre nós e Deus no que diz respeito à nossa capacidade e à capacidade de Deus, o que podemos então fazer diante daquilo que Deus faz, ou o que nós podemos falar? Poderíamos nós julgar alguma atitude de Deus? Alguma decisão de Deus é digna de ser avaliada e julgada por nós? Afinal, se somos impotentes e se Deus é o Todo-Poderoso, o que nos resta? Estamos encurralados por Deus? Encurralados pela sua soberania e pela sua onipotência? Salmo de número 115, verso 3 diz assim: o nosso Deus está nos céus e pode fazer tudo o que lhe agrada. Tudo que lhe apraz, Deus pode fazer. A Bíblia diz que nada que acontece debaixo do céu acontece sem que Deus saiba e permita. Ouvimos falar a respeito da vontade direta e indireta de Deus, ou a vontade direta e a vontade permissiva de Deus. Afinal de contas, no fim das contas, a verdade é que nada que acontece sem que Deus saiba antes que acontecesse. Deus sabe de todas as coisas. Acabamos de ler um salmo onde o salmista declara essa verdade: se eu tomar as asas da alvorada e voar às extremidades do mar, ou do universo, ou do céu, ali o Senhor está. Nas alturas e no mais profundo abismo, Deus está presente. Na hora da crise, quando não há crise, Deus está presente. Na saúde, na enfermidade, Deus está lá. Na riqueza e na miséria, Deus está lá. Na pandemia, Deus está lá. Porque não há como fugir da presença de Deus e da face de Deus. E este Deus é conhecido como Deus Todo-Poderoso. E nós, como somos conhecidos? Impotentes? Mortais? Finitos? Fracos? Incapazes? Diante de Deus, na verdade, o que nós somos? Por exemplo, você poderia mudar a situação do mundo hoje? Com a sua força e a sua capacidade? Nenhum de nós, por mais que desejássemos, poderíamos falar para o Covid-19: pare agora, e ele não ia nos obedecer. Porque nós somos impotentes, porque nós somos pequenos e frágeis. Mas nós falamos de um Deus que é todo-poderoso, e falamos de um Deus que é onipotente.
E a palavra onipotente significa que detém todo o poder. Então, no fim das contas, será que nós estamos encurralados por esse Deus Todo-Poderoso? Deus faz tudo para ajudar o homem. Nós percebemos que no decorrer da história, inclusive na narrativa bíblica, apesar de Deus saber do futuro, apesar de Deus conhecer previamente o que acontecerá amanhã, no porvir, no futuro, Ele interfere no presente, a fim de ajudar o homem. Não pense que Deus ele é um espectador da história humana. Será que existem pessoas que pensam assim, que a história humana é como se fosse uma novela, e Deus está lá no seu sofá, confortavelmente, irmão Newton, assistindo a nossa vida, assistindo o que está acontecendo, Lucas, no planeta, assistindo essa transmissão, um mero espectador, apenas presenciando e assistindo o que acontece no cenário mundial. De que forma você vê Deus hoje? De que forma você entende Deus agora? De que forma você entende Deus, não somente agora, mas na sua vida? O Todo-Poderoso. Percebemos que há intervenções de Deus na história. Inclusive, o que configura a maior intervenção de Deus no mundo foi quando seu próprio Filho Jesus veio a este mundo para nos remir do pecado, nos lavar do pecado, oferecendo-se a si mesmo e derramando o seu sangue como oferta, como sacrifício para a propiciação dos nossos pecados. E a palavra propiciação, vimos hoje na escola bíblica, que ela significa tornar amigos aqueles que eram inimigos. E além de tornar amigos aqueles que eram inimigos, a propiciação do sangue de Cristo, que é o sacrifício pelos nossos pecados, para recebermos o perdão de Deus, ela traz consigo um presente: a salvação, a certeza de vida eterna. Quando falamos disso, começamos a sentir um certo conforto, porque nos perguntamos e vamos chegar até esse momento onde dizemos que se Deus é todo-poderoso, por que Ele não acaba com o sofrimento? Se Deus é todo-poderoso, por que Ele não acaba com o mal da humanidade? Será que nós temos resposta para essa pergunta? Sim ou não? Sim, nós temos. Será que de fato todas as coisas elas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus? Se todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, esta pandemia está cooperando para o bem daqueles que amam a Deus. Vamos responder a esses questionamentos e ao fato de que se Deus pode acabar com o mal de uma vez por todas, porque Ele não faz. Na verdade, Deus tem um compromisso consigo mesmo. Deus tem um compromisso com a sua palavra. Deus tem um compromisso com o seu caráter, com a sua identidade. O compromisso de Deus é de se apresentar como Deus. E não existe possibilidade de adulteração do caráter de Deus. Não existe possibilidade de adulteração da palavra de Deus. Ou seja, a palavra de Deus permanece para sempre. E Deus tem um compromisso com ela. Então Ele não burla o seu caráter e nem a sua palavra. E Deus criou o homem, a sua imagem e a sua semelhança. E uma das coisas que o homem recebeu como sendo um de seus atributos foi a liberdade de escolha. Deus nos permite que tenhamos liberdade de escolha.
mas falando ainda a respeito da intervenção de Deus, da interferência que configura a maior interferência de Deus na história, lemos em João capítulo 1, versículo 11: veio para o que era seu, mas os seus não receberam. Ora, quem veio? Deus. O próprio Deus veio a este mundo. O próprio Deus pisou nessa terra, configurando então a maior de todas as suas intervenções, a fim de beneficiar cada um de nós. Então nós não podemos dizer que Deus não é bom, porque de diversas formas Deus interfere na história. E para não exaurir muitos ouvintes e remir o tempo, nós não vamos citar mais exemplos de intervenção de Deus aqui agora, que estão registrados em sua palavra, mas falamos do maior e do mais espetacular evento de Deus, interferência de Deus, intervenção de Deus na história, a fim de nos ajudar e de nos tirar do mal onde nós estávamos inseridos, de nos tirar da iniquidade, do mar e da lama da iniquidade, da transgressão no qual nós estávamos afundados e chafurdados. Deus interfere nos tirando então, oferecendo-nos um resgate, oferecendo-nos uma alternativa que pudesse resolver o nosso problema, o problema do mal, o problema do sofrimento. Esta intervenção é exatamente no momento em que Deus vem à terra, na pessoa do seu Filho Jesus. Deus pisou nessa terra, Ele veio para o que era seu. Mas o problema não é que o fato de Deus ter vindo não resolva o nosso problema. O problema é que quando Ele veio e pisou na terra, os seus não o receberam. O que Deus então, o que vem de Deus para nós, amados, nesta noite, são propostas, são convites. Romanos capítulo 10, versículo 10 diz: se você confessar com sua boca que Jesus é o Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Pois com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa para a salvação. Romanos 10, 9 e 10. Está aqui a proposta de Deus, está aqui o convite de Deus. Se você confessar com a sua boca que Jesus é o Senhor e crer com o seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Porque com o coração se crê para a justiça. Se percebemos e reclamamos a injustiça de Deus, e talvez pensemos, ou algum de nós possa ter esse pensamento: onde está a justiça de Deus no meio do sofrimento? Onde está a justiça do Todo-Poderoso para com o impotente? A justiça de Deus está aqui. Se você confessar com sua boca que Jesus é o Senhor e crer no seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Pois com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa para a salvação. Deus nos oferece um convite. Deus tem propostas para nós. Deus tem alternativa para que possamos sair deste sofrimento e deste mal. Lucas 9, 23, Jesus diz assim: se alguém quiser me acompanhar, negue-se a si mesmo, tome diariamente a sua cruz e siga-me. Novamente, o próprio Deus está nos convidando para segui-lo. O Todo-Poderoso não apenas esteve entre nós, mas nos convidou para estarmos com Ele. Deus está com você, mas você está com Deus? Somente estando com Deus resolvemos o nosso problema. Qual é o nosso problema nessa noite? O problema da impotência, o problema da incapacidade humana de suportarmos o sofrimento e a dor. A força vem de Deus, a alternativa vem de Deus. Deus sabe do mal e não o impede. Por que Deus não o impede? Porque saber não é promover.
o fato de Deus ser presciente e conhecer o futuro, ainda que o futuro seja mau, o futuro aqui na terra, e não fazer nada para impedir, é porque não foi Ele que promoveu o mal. Porque a essência do caráter de Deus é o bem. Deus é bom, e perfeitamente bom, e nele não há mal algum. Quando a Bíblia fala em Isaías, capítulo, se não me falha a memória, capítulo 49, Isaías, um texto de Isaías, ou 45, verso 9, acho que é 45, verso 9. Os irmãos podem até me ajudar aí. Onde o texto fala que Deus cria a luz e cria as trevas. Eu formo o bem e faço o mal. A ideia não é de que Deus promove o mal. A ideia do texto hebraico e a compreensão que nós temos ao estudar esse texto é de que Deus, ele permite o mal. O que existe da parte de Deus é a possibilidade do mal, porque Ele nos deu a liberdade de escolha. A liberdade de escolha é responsável pelo mal. Há a possibilidade do mal, assim como há a possibilidade do bem. Nós praticamos o bem porque há a possibilidade de escolhermos o bem. Achou, Lucas? Isaías 45, 7. Então a ideia de Isaías 45, 7 é que Deus, ele permite. Como um pai que não quer o mal para o seu filho, e o pai fala: filho, não faça isso, filha, não faça isso, e o filho faz o quê? Ele faz. O pai não pode amarrar o seu filho, porque ele tem o direito de escolha. Assim Deus não nos amarra na sua presciência, mas Ele permite nos agir diante da sua consciência e da sua presciência, certo? Então Deus, ele permite o bem, assim como Ele permite o mal, mas Ele não promove o mal, porque isso seria uma contradição a respeito da pessoa de Deus e daquilo que a Bíblia nos revela a respeito do caráter de Deus. Há uma definição conhecida no meio da teologia de que Deus é perfeitamente bom, perfeitamente santo, e em santo amor cria, governa e sustenta todas as coisas. Este é o Deus poderoso, todo-poderoso, que não está em crise. Ainda que nós estejamos, ainda que tenhamos dilemas e conflitos, Deus não tem dilemas e nem conflitos. Em Deus habita a mais perfeita e plena paz. Como diz o hino do cantor cristão de número 409, se não me falha a memória, que aprendi na escolinha dominical, na igreja quando era criança: plena paz gozo eu, plena paz gozo eu, e seguindo ao meu Jesus, vou andando para o céu. Em Deus habita a perfeita paz. E se Deus é um Deus de paz, e se Deus é um Deus perfeitamente bom, Ele não promove o mal, mas Ele permite o mal. O dilema entre bem e o mal não pertence a Deus. O dilema entre o bem e o mal é nosso, é de Epicuro, é desse filósofo, é do homem que não consegue se encontrar fora de Deus. Longe de Deus, o homem está perdido dentro de si mesmo, buscando o hedonismo, buscando a satisfação nos prazeres da carne, nos prazeres da vida. Daí ele entra em crise porque ele não entende quando o sofrimento chega e coloca a culpa em Deus, porque se Deus é bom, por que Ele permite o sofrimento? Ora, quem disse que foi Deus que está promovendo o sofrimento? Quem disse que foi Deus que provocou o Covid-19? Não foi Deus que provocou. Deus sabia, pastor? Deus sabia, Ele sabe de tudo. Em Deus habita toda a plenitude do tempo. O presente, passado e futuro não existe para Deus. Para Deus, Abraão morreu no mesmo dia que Paulo, apóstolo. Para Deus, João, irmão de Jesus, morreu no mesmo dia da minha morte, que eu não sei quando vai ser. Então Deus conhece tudo plenamente. Em Deus, veja que o salmista vai falar que ainda que eu possa me esconder nas trevas, até as trevas para ti são como um dia, são como a luz para as trevas para Deus são como a luz, não há nada escondido. Ele conhece passado, presente e futuro.
E Ele está disposto a interferir na história da nossa vida para promover o bem. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então a intenção de Deus é benigna e nunca é maligna. Daí eu sou obrigado a pensar como alguns estão pensando atualmente. O responsável pelo Covid-19 é o próprio homem, não é Deus. Por que o próprio homem? Porque o Covid-19 não começou agora. O Covid-19 começou quando Adão desobedeceu. Daí entrou a possibilidade do Covid-19, da peste negra, de todas as enfermidades e epidemias que existiram na face da terra, porque a intenção de Deus sempre foi promover o bem, mas o homem sempre quis escapar da presença de Deus. E quando se distancia de Deus, a consequência é o sofrimento e o mal. A solução para o mal, então, está no próprio Deus. Salmo de número 18, verso 30 a 32, versos de 30 a 32 diz assim: Este é o Deus cujo caminho é perfeito. A palavra do Senhor é comprovadamente genuína. Ele é um escudo para todos os que nele se refugiam. Pois quem é Deus além do Senhor? Não o nosso Deus. Ele é o Deus que me reveste de força e torna perfeito o meu caminho. Esse é o Deus Todo-Poderoso. Não pense que Deus está indiferente ao sofrimento humano, porque Deus é um Deus de compaixão e graça. Deus se compadece do sofrimento humano e deseja nos abençoar. A questão é que o amor e o perdão de Deus não podem interferir na consequência da atitude e do pecado do homem. A lei e o princípio bíblico da semeadura diz: tudo aquilo que o homem plantar, certamente colherá. Se ele planta o mal, ele vai colher o mal. Deus continua sendo Deus. Deus continua sendo bom. O Todo-Poderoso permanece sendo Todo-Poderoso. E nós continuamos impotentes. Por isso, qual é a solução, pastor? A solução não está em outro lugar a não ser em Deus. A solução não está no conhecimento, a solução não está no dinheiro, a solução não está nas posses, a solução não está na filosofia, a solução está em Deus. Veja que o salmista declara que Deus torna o seu caminho perfeito. Incrível, né? Esse mesmo salmista foi um homem cheio de falhas, cheio de defeitos, que passou pelo vale da sombra da morte, que passou por momentos e por crises terríveis, depressão. Ele passou, mas ele diz: o Senhor torna perfeito o meu caminho. Isso significa que mesmo em meio à crise, à calamidade, o caos, o sofrimento, Deus é Deus suficiente para tornar perfeito o meu caminho e o seu caminho. E glória a Deus por isso. Quem sabe na história da sua vida você já passou por momentos de crise difíceis, de depressão e momentos terríveis, mas Deus entrou na sua história e tornou o seu caminho perfeito. É isso que Deus faz. Essa palavra é um pouco diferente, talvez seja chamada um neologismo, né? Neologismo é uma palavra que é meio que inventada, encaixada, para que possamos perceber um significado. As coisas absurdas, ou seja, a absurdificação da história foi feita pelo próprio homem. Quando Deus cria todas as coisas, Deus não cria um absurdo. No final da criação, Deus viu que era bom. Deus viu que era muito bom. Tudo que Deus criou
ele viu que era muito bom. O que o homem fez? Desobedeceu, e por causa do pecado, o homem absurdificou a história, tornou a história absurda. As coisas mais absurdas acontecem por causa do mal e por causa do pecado. A absurdificação da história foi feita pelo homem. Dizer que Deus é responsável por causa do mal seria pôr em descrédito o caráter puro, santo e bom do próprio Deus. A capacidade de desabsurdificar o absurdo está nas mãos de Deus. Quem sabe a sua história de vida foi um absurdo, mas quando Deus entra, Ele transforma o mal em bem, a maldição em bênção. Aquilo que era ruim, Deus, do jeito dele, Ele vai moldando, vai transformando, vai mudando, e te faz caminhar num caminho bom, num caminho perfeito. Transforma um absurdo em coisas belas e bonitas. Eu tenho uma música autoral, e a letra dela diz: minha história pode ser tão linda, o coro, mesmo que haja controvérsias, há sempre um caminho seguro, e Ele está em Deus. Minha história pode ser tão linda, mesmo que haja controvérsias, há sempre um caminho seguro, e Ele está em Deus. Deus não quer o nosso mal, Deus não quer o nosso sofrimento. Ele quer entrar na nossa história e mudar o rumo da nossa vida e tornar o nosso caminho perfeito. Desabsurdificar o absurdo está nas mãos de Deus, e se sofremos, é consequência lógica do mal. O pecado é consequência lógica do mal, do pecado e do absurdo da transgressão. Há uma promessa de Deus sobre o fim do absurdo. Amém ou não amém? Há uma promessa de Deus sobre o fim do absurdo, o fim do mal, o fim do pecado, o fim do sofrimento, o fim da dor. Jesus, ele configura, como já dissemos, a maior intervenção de Deus para salvar o homem do mal. Jesus traz para a nossa realidade esta intervenção de Deus. Tem uma palavra tremenda, um texto tremendo da palavra de Deus em Apocalipse capítulo 21, a partir do versículo 1. Se você estiver com a sua Bíblia, acompanhe esse texto. Se você não tiver, ouça esse texto da palavra de Deus. Apocalipse 21, do 1 ao 7. Então vi um novo céu e uma nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra tinham passado, e o mar já não existia. Vi a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, preparada como uma noiva adornada para o seu marido. Ouvi uma forte voz que vinha do trono e dizia: agora o tabernáculo de Deus está com os homens, com os quais ele viverá. Eles serão os seus povos, e o próprio Deus estará com eles e será o seu Deus. Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima, não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou. Aquele que estava assentado no trono disse: estou fazendo nova todas as coisas. E acrescentou: escreva isto, pois estas palavras são verdadeiras e dignas de confiança. Disse-me ainda: está feito. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. A quem tiver sede, darei de beber gratuitamente da fonte da água da vida. O vencedor herdará tudo isso, e eu serei seu Deus, e ele será o meu filho. Aleluia. Veja, querido, a promessa de Deus para o homem. Quando Jesus
Ele falou e disse: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Ele nos deixou um convite. Ele deixou este convite para todos. Todos, sem exceção. E sabe quando Jesus vai voltar? Não sou tolo de marcar data. Mas você sabe quando Jesus vai voltar? Ele mesmo diz que nem ele sabia, nem o Filho, somente o Pai. Mas a Bíblia diz que quando o Evangelho do Reino for pregado a todas as nações, então virá o fim. O fim está próximo. O que significa isso? Nossa, eu estou apavorado. Meu Deus, o fim do mundo. E o mundo vai explodir e vai pegar fogo e vai ter uma terceira guerra mundial. Todo mundo apertando o botão, explodindo as bombas nucleares. Meu Deus, o fim do mundo. As pessoas gritando na rua, a igreja arrebatada, um caos social, um medo no coração das pessoas, e Jesus voltando e a sua voz sendo ouvida do Oriente ao Ocidente. Esse é o fim do mundo. Esse é o fim do mundo para quem não tem Jesus. Mas para quem tem Jesus, o fim do mundo é a porta do céu se abrindo. O fim do mundo é o momento onde nós triunfaremos, onde a igreja será a igreja triunfante. E caminharemos na cidade santa, na Nova Jerusalém. O mar já não existe mais, a terra que existia, tudo se passou. Agora há um novo lugar, um novo mundo, tudo novo, preparado para todo aquele que recebeu a Jesus como seu Senhor e Salvador da sua vida. O absurdo foi desabsurdificado, o impotente foi tornado filho de Deus, tendo uma vida eterna no céu, reinando para todos sempre. Quem vai trocar isso por alguma coisa que dessa em sã consciência? O convite de Jesus é para todos. O fim deste mundo é o início da vitória triunfal da Igreja de Cristo. Ao vencedor herdará tudo isso, e eu serei o seu Deus, e ele será o meu filho. A cidade santa, a Nova Jerusalém, está preparada, adornada, como uma noiva na expectativa do seu noivo. Esta cidade é para todos nós, mas só vai entrar nesta cidade aquele que disser sim. Eu quero entrar nas bodas do Cordeiro, na festa. E para entrar nas bodas do Cordeiro, na festa da nova cidade, nós precisamos aqui, mesmo com todo o sofrimento, entregar a nossa vida a Jesus Cristo, porque só Ele é o caminho para a Nova Jerusalém. As palavras do apóstolo Paulo escrevendo a Timóteo: há um só mediador entre Deus e o homem, Jesus Cristo, o homem. E aí, não tem mais essa história de impotente, não tem mais essa história de dor, não tem mais essa história de mal, não tem mais o chamado na filosofia de dilema de Epicuro, ou seja, se Deus existe, por que o mal existe? Não tem mais essa pergunta. No meu livro que eu estou escrevendo, Diários de uma Existência, em breve, com a graça de Deus, estará sendo lançado, se Deus quiser, no site da Amazon, na loja Amazon e no Clube dos Autores. Estamos em processo de revisão. Tem um texto onde nós escrevemos sobre uma pequena reflexão sobre o dilema de Epicuro, o epicurismo, essa ideia de que se Deus existe,
por que que o mal existe também. Não vai haver epicurismo no céu, na Nova Jerusalém não vai haver mal, não vai haver dor, não vai haver sofrimento, como nós lemos aqui em Apocalipse, no verso 4 do capítulo 21, Ele enxugará dos nossos olhos toda lágrima, não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro. Poderia parar por aqui, não haverá mais morte, vida eterna, mas ele diz, ele completa, melhor ainda, não haverá mais morte, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem, o antigo mundo já passou. Que o Senhor possa falar de uma forma especial ao seu coração nessa noite, porque Ele é o Todo-Poderoso e nós somos esses impotentes, e o nosso caminho só é tornado perfeito se nós estivermos no caminho de Deus. O caminho de Deus é perfeito, diz o salmista. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e Ele tudo